Senhor, o Deus de Israel, que veio e redimiu seu povo. E que poderosa salvação nos livrou da mão de todo mal. Grande compaixão aos nossos pais mostrou, não se esqueceu da aliança, pra livres do medo adorar e o servir em todo o viver. Nos salvou, tua graça nos alcançou com amor, fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. 1, 2, 3, 4. Do alto o Senhor virá nos visitar, nascerá o sol do seu amor, as trevas vencerá com sua luz, guiará os nossos pés à paz. Nos salvou, tua graça nos alcançou com amor, fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. Nos salvou, tua graça nos alcançou com amor, fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 107. Salmo 107. Nós leremos apenas os versículos 1 a 22. Praticamente lemos durante a ordem do culto. Conversar com os irmãos, a pregação é esta. O título: Louvem ao Senhor pela salvação. Louvem ao Senhor pela salvação. Como anunciamos no período de oração, versículo 1, há muitos motivos para agradecer ao Senhor. E é um imperativo a nós esta gratidão a Deus. Versículo 1: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos e temos motivos para celebrar a graça de Deus, sermos abençoados. E o propósito desta mensagem é que você saia daqui mais uma vez com um coração grato, um coração disposto a adorar e bendizer o nome do Senhor em todo o tempo, porque há motivos para agradecer. Louvem ao Senhor pela salvação. Nós olhamos aqui no contexto o sentido emocional da passagem, versículos 2 e 3. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Que palavras importantes neste contexto. Quem pode bendizer o nome do Senhor? Quem é que bendiz o nome do Senhor?
os remidos, os que foram resgatados e os que foram congregados. Os remidos, os que foram resgatados do inimigo e resgatados. Veja, digam-no os remidos do Senhor. Remido, essa palavra remido é muito importante, está somado aqui ao resgate. Significa o perdão de uma dívida. Em Deuteronômio 5, os irmãos podem lembrar-se de que o escravo trabalhava 7 anos e havia o ano da remissão. No ano da remissão, o escravo era libertado e as dívidas, todas as dívidas eram abolidas. Então, esta palavra aponta para a libertação da escravidão, de perdão de uma dívida. Também traz o sentido de livramento de um grande perigo, o que ele resgatou da mão do inimigo. Deus os tirou o livramento de um perigo fatal. Não só isso, mas também os congregou. Os congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Esse grupo é aquele que bendiz o nome do Senhor. Ele foi remido, foi resgatado e congregado. E percebe que esta congregação diz respeito a todos os lados, Oriente e Ocidente, mas também em todos os lugares, quer na terra, quer no mar. A probabilidade de que esse salmo se refira também aos irmãos do pós-exílio. Passaram um tempo na Babilônia e depois foram restaurados. E esta é a sensação. Veja o salmo anterior, 106, 47 e 48. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. A celebração do retorno do exílio, um tempo em que eles foram curados da escravidão, foram libertados das garras do inimigo e que foram congregados. Este salmo, portanto, descreve as condições espirituais desses irmãos que retornam do exílio babilônico. Situações reais, mas também exprime, através de imagens que nós vamos ver aqui, como o Senhor, como é a condição daqueles que estão separados de Cristo. Vamos ver, então, o primeiro ensino, os versículos 4 a 9. Por que nós devemos louvar ao Senhor pela salvação? Dentro deste contexto de um povo remido, resgatado e congregado, o primeiro motivo é porque ele nos vivificou. E ele vivificou o seu povo. Versículos 4 a 9. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitasse. Resultado: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Esta experiência dos irmãos, do povo que estavam exilados, e esta experiência também daqueles que estão apartados de Cristo. Errantes pelo deserto, apartados da fonte de vida. Observe só os verbos, os substantivos: faminto, sedento, errante, e a sua alma desfaleceu.
Em alguns momentos você viveu isso esse semestre? Faminto, perdido, desfalecendo em sua alma, cheio de sede? Quantas vezes você orou ao Senhor neste momento, nessas situações? Você buscou ao Senhor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou de todas as tuas tribulações. E hoje nós estamos aqui rendendo graças por isso. Rendendo graças. E nós lembramos de que todo aquele que está afastado de Cristo continua sedento, continua errante, continua faminto, continua desanimado. As pessoas procuram remediar isto, mas o remédio para este mal está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que estão apartados de Cristo estão mortos em seus delitos e pecados. É isso que diz a palavra de Deus em Efésios. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos abrir a Bíblia algumas vezes. Efésios, capítulo 2. Para cada ponto, nós vamos ler um texto do Novo Testamento. Como nós estávamos, qual era a situação sem Cristo. E talvez hoje você esteja ainda sem Cristo. Faminto, errante pelo deserto, sua alma desfalecendo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos debaixo de condenação, irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e nós, estando mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvem ao Senhor pela salvação, em primeiro lugar, porque Ele nos vivificou. Para o que tem fome, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Para os que têm sede, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Para aqueles que estão desorientados, errantes, como nós lemos na passagem, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para aqueles que não acham descanso, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos dando graças a Deus pela salvação que o Senhor provê, porque nós andávamos errantes em pecado, famintos, sedentos, desanimados. Mas Deus providenciou a vivificação em Cristo Jesus. Segundo motivo pelo qual louvamos ao Senhor pela salvação, está no versículo 10 a 16. Ele nos vivificou, e agora leremos que ele nos resgatou das trevas. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que eles abateu com trabalhos o coração. Caíram, e não houve quem os socorresse. Mas veja que eles não caíram definitivamente. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou
das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Você se rebelou contra Deus nesse primeiro semestre alguma vez? Ficou irado? E até mesmo, quem sabe, cometeu pecados graves? E como que por um milagre hoje está aqui arrependido e renovado? Você se sentou nas trevas da sombra da morte, se rebelou contra a palavra, contra o conselho, e você foi jogado no fundo do poço, no estado lamentável. Você caiu e não havia quem pudesse socorrê-lo. Aqueles que estão em Cristo jamais cairão definitivamente. E é por isso que nós estamos aqui. Porque na angústia clamou o Senhor. E Ele os livrou de todas as tuas tribulações. Você estava preso por, como se chama aqui, preso como que portas de bronze, trancas de ferro do seu coração estavam lhe amarrando em seus delitos e pecados, orgulho, afundado nas sombras da morte, como que caído. Mas pela misericórdia você clamou ao Senhor. E Ele, no seu grande amor, arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, versos 13 e 14. Colossenses 2, versos 13 e 14. Colossenses 1. Nós louvamos a Deus pela salvação que providenciou em Cristo, porque Ele nos resgatou das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. O Senhor transformou-nos em nova criatura e removeu, lembra da remissão que nós vemos no começo? Ele nos removeu a dívida que estava encravada. A dívida que estava sobre nós, Ele encravou na cruz, nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus, porque você não caiu finalmente. De modo que Deus foi até as profundezas para te resgatar das trevas. Bendito seja o Senhor. Vocês se lembram daqueles... Acho que não. Alguns de vocês não lembram. Se não me engano, foi em 2010. Os mineradores no Chile ficaram presos na mina de Caiapó. 69 dias presos. E então eles perfuraram o solo a 300 metros de profundidade. Muito mais fundo do que onde o Irã tem suas instalações nucleares. 300 metros. Quase o triplo. E construíram com a tecnologia um túnel
e deram nome à cápsula de Fênix. Vocês se lembram da mitologia? Fênix é aquela que se renova. Quem salva das profundezas do pecado não é Fênix. Quem nos liberta e nos dá grande salvação das trevas pelas quais acessamos é Jesus Cristo, Senhor. Ele cancelou o escrito de dívida que pesava contra nós, ordenanças, inteiramente na cruz. O fato de ouvirmos essa mensagem e de nos alegrarmos no Deus da graça é um mistério espiritual. Porque muitos não retornaram dessas trevas esse semestre. Estão lá. Deus nos vivificou, Deus nos resgatou das trevas e Ele remiu dos nossos crimes. Ele nos remiu das nossas enfermidades. E a enfermidade maior é o pecado. Versículos 17 a 22. Os estultos, por causa do seu caminho da transgressão, e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A palavra estulto é estúpido, tá? Versículo 17. Estúpido, aquele que não ouve, aquele que não atende. Por causa do seu caminho da transgressão, por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Muitas das nossas enfermidades físicas e espirituais são causadas por nós mesmos. É desse tipo de enfermidade que ele está falando. Não é de uma enfermidade inusitada, mas algo que pode ser causado. Vícios, por exemplo. Endurecimento do coração. Tipos de enfermidade física e espiritual causados por nós. Diz, então, que por causa dos seus crimes, por causa dos seus pecados voluntários, eles foram esmagados. Os seus ossos estavam sendo triturados. E você experimentou isso esse semestre, chegando às portas da morte? Eles chegaram às portas da morte, mas não morreram. Porque antes da morte, Deus lhe colocou o desejo de buscá-lo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Como Deus os livrou? Enviou-lhe a sua palavra e sarou e livrou de uma doença mortal. Se nós estamos aqui, é motivo de louvor. Porque a palavra, a disciplina positiva, está surtindo efeito em nossas almas. Em algum momento, você estava profundamente enfermo. Mas ao ouvir a palavra, você foi curado. Ao ouvir a palavra, você foi renovado, tal como aquele vale de ossos secos.
um exército de homens mortos. E o profeta, então, é convocado por Deus, profetiza. Diz esses ossos, se juntem. Diz esses ossos, que crie carne e tendões. Diga esses ossos, que o Espírito virá. Porque a tua palavra me vivifica. Graças a Deus que tem nos enviado a tua palavra e tem nos tirado da beira da morte e nos livrou do que era mortal. Havia sobre nós, ou há sobre o homem, uma culpa. A culpa pelo pecado. E esta culpa pelo pecado é uma doença fatal. Levando um irmão para ser internado e esperando a cirurgia dele, eu conversei com uma senhora que tinha passado pelo câncer. E naquele momento eu estava conversando, ela estava muito feliz porque o seu câncer havia sido remido. Ou seja, não havia mais indícios de morte. E eu disse para ela, mas ainda há uma doença grave que precisa ser tratada. O pecado da qual a senhora é culpada é condenável. Mas este tipo de tratamento não pode ser feito por nenhuma medicina. Somente o Filho de Deus pode remir este mal. Somente Ele pode entrar na medula, remover todas as células do pecado e dar nova vida. E diz a Escritura que naquela situação de exílio, de tristeza, de angústia, de sofrimento, Deus restaurou o seu povo. Porque na angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as suas tribulações. O que cabe a você? O que cabe a mim? Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça, proclamem com júbilo as suas obras. O Senhor proveu salvação, suscitou plena e poderosa salvação para nos libertar dos nossos inimigos, das mãos daqueles que nos odeiam, para usar de misericórdia e cumprir a sua aliança, para que andássemos em santidade e em justiça todos os dias, para dar-nos conhecimento da salvação, de remir-nos dos nossos pecados. Graças a Deus, pela sua entranhável misericórdia, que nos visitou. Nos visitou. Porque poderíamos estar mortos, poderíamos estar cativos e errantes, cativos e mortos. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É motivo de gratidão? É motivo de louvor? Bendito seja o Senhor. Que Ele nos ajude. Amém. Bendito o Senhor, o Deus de Israel, que veio e redimiu seu povo. E que poderosa salvação nos livrou da mão de todo mal. Grande compaixão aos nossos pais mostrou, não se esqueceu da aliança
nascerá o sol do seu amor. As trevas vencerá com sua luz e guiará os nossos pés à paz. Nos salvou, tua graça nos alcançou com amor. Fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. Nos salvou, tua graça nos alcançou com amor. Fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus.